gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos fazer a correção sobre a atividade 4 de matemática, tá? Essa atividade fala sobre os números irracionais, a gente vai resolver aqui as operações de adição e subtração. Então esse é o primeiro exercício da lista e ele diz o seguinte: calcule as adições, né? Aí eu tenho aí 3 adições para efetuar esses cálculos. Vamos lá. Primeiramente, para eu fazer a soma, né, eu preciso ver se essas raízes elas são semelhantes. O que significa ser raízes semelhantes? Ela tem que ter o mesmo número aqui em cima, né, o mesmo índice e o mesmo radicando, certo? Então aqui, ó, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 5. Portanto, essas raízes aqui são semelhantes, eu posso fazer a adição, tá? 3 raiz de 5 mais 2 raiz de 5. Isso aqui dá um total de 5 raízes de 5. Mais 8 raiz de 5, eu vou ter no total, então, 13 raiz de 5. Ok? Tá fácil, né? Próximo. Raiz de 18 mais 2 raiz de 2 mais 5 raiz de 2. Bem, raiz de 2 e raiz de 2 são semelhantes, porém raiz de 18 não é semelhante, certo? Então eu não consigo fazer a adição do jeito que está aqui. O que eu vou ter que fazer? Eu vou fatorar essa raiz para ver se ela é semelhante a essas duas que estão aqui. Então eu vou vir aqui no rascunho, ó. Vou pegar o 18 e vou decompor ele em números primos. Como é um número par, vou começar dividindo por 2. 18 dividido por 2 é 9. 9 não dá para dividir por 2, eu vou para o próximo número primo, que é o 3. 9 dividido por 3 é 3. E por 3 de novo, que é 1. Vou escrever isso daqui por meio de potências e multiplicação. Como é raiz quadrada, eu tenho que agrupar de 2 em 2, certo? Mas, ó, esse número aqui ele tá sozinho, então ele não junta com ninguém. E o 3 vezes 3, eu vou juntar os dois e vou escrever na forma de potência. Certo? Agora vai ficar assim, ó. Raiz de 18 é igual a raiz de 2 vezes 3 ao quadrado. Certo? Com isso, de acordo com uma propriedade lá da radiciação, eu consigo eliminar aqui, ó, esse 3 que está ao quadrado, ele consegue cancelar com a raiz, e aí ele fica fora dela. Então, vai ficar 3 raiz de 2. Por que o 2 não saiu da raiz, gente? Porque ele não tem expoente, então eu não consigo tirar ele da raiz, tá? Eu só consigo tirar esse daqui porque a potenciação que está aqui em cima, ele é o inverso da raiz, então eles se anulam. Por isso que o 3 saiu e o 2 ficou. Opa, 3 raiz de 2. Agora sim, ó, vai ficar todo mundo semelhante. Então, 18 é igual a 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 2 mais 5 raiz de 2. Agora sim, todo mundo aqui é semelhante, eu consigo fazer a soma. 3 mais 2 são 5, mais 5 tem um total, então, de 10 raiz de 2. Certo? Vou apagar meu rascunho aqui. Continuando, ó. Na próxima adição, eu tenho raiz de 12, mais raiz de 27, mais raiz de 3. Então, olhando assim de cara, nenhuma raiz aqui é semelhante, certo? Então, vamos mexer nela para ver se eu consigo deixar elas iguais. Começando pela raiz de 12. Vou pegar o 12... Vou aqui decompor em números primos. Começando pelo primeiro número primo, que é o 2. 12 dividido por 2 é 6. Posso continuar dividindo por 2, que dá 3. Não posso continuar dividindo por 2, vou para o próximo número primo, que é o 3. 3 dividido por 3, 1. Fechou. Agora eu vou organizar ele em pares. O 2 junta com o 2, virando 2 ao quadrado. O 3 não pode juntar com ninguém, então ele vai ficar aqui sozinho. Depois que eu escrevi isso aqui na forma de potência e multiplicação, eu vou substituir aqui. Então, raiz de 12
é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 3. Isso aqui vai ser igual a... Como aqui é uma potência quadrada, ele se anula com a raiz. Então, 2, raiz de 3 não vai sair. Então, raiz de 3 continua com a raiz de 3 mesmo. Então, ó, 12 é igual a 2 raiz de 3. Agora, vamos ver esse aqui se dá certo. Vou pegar o 27 e vou decompor ele. Ó, 27 é um número ímpar, então eu não posso começar dividindo ele por 2. Vou ter que usar o próximo número primo, que é o 3. 27 dividido por 3, 9. Posso usar o 3 de novo. 9 dividido por 3 é 3. Posso usar o 3 mais uma vez. 3 dividido por 3 é 1. Então, vou escrever isso aqui na forma de potência. Como é raiz quadrada, tem que ser de 2 em 2, tá? Então, eu vou juntar aqui, ó, 3 com 3, ficou 3 ao quadrado. Esse 3 ficou sozinho, eu posso juntar ele aqui com todo mundo? Não, ele tem que ficar separado mesmo. Então, vezes um 3 que ficou sozinho. Então, eu tenho aqui que a raiz de 27, ela é igual a raiz de 3 ao quadrado vezes 3. Isso vai ser igual a... Esse ao quadrado aqui eu posso tirar e elimino 3 daqui de dentro. O outro 3 não tem nada, então ele tem que continuar dentro da raiz. Então, raiz de 27 é igual a 3 raiz de 3. Mais 3 raiz de 3. Ó, então agora todo mundo ficou semelhante, né? Raiz de 12... consegui deixar com raiz de 3. Raiz de 27, também consegui deixar com raiz de 3. E o último, que é a própria raiz de 3, já estava certinho, né? Então, agora eu consigo fazer a soma. 2 mais 3 são 5, mais 1, 6. Então, eu tenho um total de 6 raiz de 3. E esse foi o exercício 1. Vamos para o próximo. O próximo exercício diz o seguinte: calcule as subtrações. A regra é a mesma, gente. Eu só posso subtrair as raízes que são semelhantes. Então, tem que ter o mesmo índice e o mesmo radicando, tá? Vamos olhar aqui, ó. Letra A. 10 raiz de 11 menos 2 raiz de 11 menos 5 raiz de 11. Tá todo mundo semelhante, ó. Mesmo índice bonitinho, mesmo radicando. Então, dá pra gente subtrair tudo. 10 menos 2 são 8. 8 menos 5... 3 raiz de 11. Certo? Próximo, ó. Raiz de 125 menos raiz de 20. Ó, as duas raízes aqui não são semelhantes. Então, eu vou precisar mexer nelas. Vou começar com o 125. 125, vamos decompor. Olhando aqui de cara, gente, eu não consigo dividir isso daqui por 2, porque é um número ímpar, certo? Também não vou conseguir dividir por 3, então eu já vou direto por 5. 125 dividido por 5 dá 25. Consigo usar o 5 de novo, que vai dar 5, por 5 de novo, que vai dar 1. Como é raiz quadrada, tem que agrupar de 2 em 2. 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. E esse outro aqui ficou sozinho mesmo. Então, eu vou substituir isso dentro da raiz. Raiz de 125 vai ser igual a raiz de 5 ao quadrado vezes 5. Quem está ao quadrado consegue sair da raiz, portanto, 5 raiz de 5. Então, 125 é igual a 5 raiz de 5. Agora, vamos ver se o 20 também consegue ficar assim. Vamos lá, vou decompor. 20 por 2 vai dar 10.
por 2 de novo, que vai dar 5. Não dá mais para usar o 2, também não vai dar o 3, vou usar o 5. 5 dividido por 5, 1. Agrupando aqui, fica 2 ao quadrado, vezes 5. Então, vou colocar isso dentro da raiz. Raiz de 20 vai ser igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 5. Isso vai ser igual, tira esse. O 2 vai conseguir sair e o 5 vai ficar lá dentro. Portanto, raiz de 20 é igual a 2 raiz de 5. Aqui, menos 2 raiz de 5. Agora sim, ó, eu tenho as duas raízes semelhantes, raiz de 5 e raiz de 5. Então, agora dá para subtrair. 5 menos 2 são 3 raiz de 5. Agora, ó, tem aqui raiz de 450 menos a raiz de 27. Então, gente, ó, não está semelhante, vamos ver se é possível. Vou começar pelo 450. Tem que decompor isso daqui em números primos. Como é um número par, vou dividir por 2. 450 dividido por 2 é 225. Não dá para eu dividir mais por 2, vou para o próximo número primo, que é o 3. 225 dividido por 3 é 75. Dá para dividir por 3 de novo, que dá 25. Não dá mais para dividir por 3, então eu vou para o próximo número primo, que é o 5. 25 dividido por 5 é 5. Usando o 5 de novo, que deu 1. Então, eu vou agrupar isso daqui tudo. Como é raiz quadrada, tem que ser de 2 em 2. Então, ó, o 5 eu vou conseguir juntar com esse 5, o 3 eu vou conseguir juntar com esse 3 e o 2 vai ficar sozinho. Então, vai ficar aqui 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, a raiz de 450 vai ser igual a raiz de 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Certo? Então, quem tem ao quadrado vai conseguir sair da raiz, que é o 3 e o 5. Então, aqui fora vai ficar 3 vezes 5 raiz de 2. Ah, mas e agora? Saiu 2 números para fora. Bem, gente, aqui eles não estavam multiplicando? Aqui também eles vão multiplicar. Então, 3 vezes 5 é igual a 15 raiz de 2. Então, aqui no lugar do 450, eu vou ter 15 raiz de 2. Agora eu vou decompor o 27. O 27 não dá para dividir por 2, então eu vou começar fazendo por 3. 27 dividido por 3 é 9. Por 3 é 3. Por 3, que dá 1. Vou agrupar de 2 em 2, esse 3 vai ficar sozinho. 3 ao quadrado vezes 3. Então, eu vou ter que a raiz de 27, ela é igual a raiz de 3 ao quadrado vezes 3. Quem tem o expoente sai, quem não tem fica. 3 raiz de 3. Então, eu tenho que a raiz de 27 é igual a 3 raiz de 3. Gente, ó, o que aconteceu aqui? Mesmo eu fatorando, as raízes elas não foram semelhantes, tá? Então, aqui é a raiz de 2 e aqui é a raiz de 3. Ou seja, para a letra C, não é possível. Não é possível
efetuar. Certo? Agora nós temos uma expressão numérica para calcular aí, né? Então, calcule o valor da expressão. Eu tenho aí raiz de 108, raiz de 2 e raiz de 8. Então, não está nada semelhante aqui, vamos ver se é possível deixá-los semelhantes. Vou começar aqui pelo 108. Então, 108, eu vou decompor ele em números primos. Primeiramente por 2, 108 dividido por 2 é 54. Dividindo por 2 de novo, vai dar 27. 27 é ímpar, então já não dá mais para dividir por 2. Eu vou para o próximo, que é o 3. 27 dividido por 3 é 9. Por 3, que é 3. E por 3, que é 1. Vai ficar aqui, então, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Vou substituir isso aqui dentro, então. Raiz de 108 vai ser igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Quem eu vou conseguir tirar daqui? Esse e esse. Portanto, vai ficar 2 vezes 3 vezes a raiz de 3. Aqui fora eles estão multiplicando, então eu vou multiplicar. 6 raiz de 3. Portanto, 108 é igual a 6 raiz de 3. Mais, aqui não dá para simplificar mais, 5 raiz de 2, menos, vamos ver agora o 8. Vou apagar esse rascunho aqui porque eu tô sem espaço. Vou pegar o 8 e vou decompor ele. 8. Isso aqui vai ser igual a, dividindo por 2, vai dar 4, por 2 que vai dar 2 e por 2 que vai dar 1. Portanto, eu vou ter aqui, juntando em pares, 2 ao quadrado vezes 2. Então, raiz de 8 é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 2. Quem tem expoente consegue sair. Ficando, então, 2 raiz de 2. Então, a raiz de 8 é 2 raiz de 2. Gente, ó, olhando para essa expressão aqui, eu tenho raiz de 3, raiz de 2 e raiz de 2. Raiz de 3 não é semelhante, então eu não vou conseguir juntar ele com essas duas outras raízes. Porém, raiz de 2 é semelhante a raiz de 2, então aqui eu consigo efetuar, ó. 5 raiz de 2 menos 2 raiz de 2 são 3 raiz de 2. E essa parte aqui eu não vou conseguir juntar. Certo? Então, essa aqui é a resposta. O próximo exercício diz o seguinte: calcule o perímetro das figuras conforme o exemplo. Lembrando que, entre parênteses aqui, ó, o perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Então, eu tenho aqui, ó, nesse triângulo, esse lado mede raiz de 3, esse lado mede raiz de 3 e a base dele mede raiz de 27. Então, como o perímetro é a soma de todos, eu vim aqui e somei todos, ó, raiz de 3 mais raiz de 3 mais raiz de 27, certo? Então, eu tenho que fazer isso para todas essas figuras aqui. Começando pela letra A. Então, aqui na letra A, um dos lados é 2 raiz de 5, mais, vou riscar os quais já foram, 3 raiz de 5, mais, raiz de 5, mais, outra raiz de 5. Certo? Então, como que vai ficar o perímetro dessa figura? Ó, como todo mundo é semelhante, eu vou somar tudo isso daqui.
Então, 2 mais 3 são 5, mais 1, 6, mais 1, 7. Portanto, o perímetro vai ser igual a 7 raiz de 5. Certo? Letra B. Na letra B eu tenho, ó, isso aqui nem precisa montar ali, ó. Como todo mundo é raiz de 2, eu posso ir só somando, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho um total de 5 raiz de 2. Próximo. Eu tenho aqui 2 raiz de 3. Ah, esses aqui são diferentes, então eu vou anotando. Letra C. 2 raiz de 3, que foi esse aqui, mais raiz de 27. Mais raiz de 3. Mais 2 raiz de 3. Mais raiz de 27. E mais uma raiz de 3. Gente, para facilitar, ó, porque eu tenho bastante coisa aqui para somar, eu vou juntar primeiro todas as raízes de 3, tá? Então aqui, ó, 2 raiz de 3, mais 1 são 3, mais 2 são 5, mais 1 são 6. Então eu tenho aqui 6 raiz de 3. Eu somei esses aqui, ó, esse e esse. Mais raiz de 27, mais raiz de 27. Se eu olhar aqui no próprio exemplo, ó, eu já fatorei a raiz de 27 e deixei aqui prontinho para vocês, ó, então não precisa nem calcular, é só olhar o exemplo, tá? Então, no lugar do 27, eu vou colocar 3 raiz de 3. Então, vai ficar 6 raiz de 3, mais 3 raiz de 3, mais 3 raiz de 3. Agora sim, ó, tá todo mundo igual, eu consigo somar. 3 mais 6 são 9, 9 mais 6 são 12 raiz de 3. Certo? E acabou o exercício. Essas aqui que eu tô circulando são as respostas, tá? Gente, eu espero que vocês estejam conseguindo fazer exercícios. Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp, tá? Continue acompanhando as redes sociais da escola. E é isso aí. Um abraço e até logo!